Eu me chamo Felipe Moraes, eu sou oncologista clínico em atuação no Hospital São Camilo Pompeia e em atuação no Instituto de Medicina Emuná, aqui no bairro do Perdizes. Tenho minha formação acadêmica dentro da oncologia pela Faculdade de Medicina da USP e tenho minha formação em teologia pelo Centro Universitário Claretianos. E hoje fui convidado especificamente para falar um pouquinho para vocês sobre a intersecção entre o mundo da saúde, particularmente o mundo do tratamento e do combate ao câncer, e o mundo da espiritualidade. Ou seja, nós vamos hoje, nesse breve bate-papo, vamos tentar construir pontes que permitam-nos lançar sobre um diagnóstico tão difícil quanto é o diagnóstico de câncer, um olhar de esperança. Se nós fizéssemos uma enquete hoje, com você que está me assistindo, com seus familiares ou com um número de qualquer de pessoas que você testasse e perguntasse para as pessoas assim, o que o ser humano quer? O que qualquer um de nós quer na vida? Nós não teríamos muita dificuldade em obter a resposta. O que as pessoas querem na vida é ser feliz. Então, todo mundo vai responder isso de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente. O que eu quero nessa vida é ser feliz. O que eu quero profundamente no meu ser é uma vida que se prolonga sempre para o futuro, sempre em busca de uma renovada realização pessoal. Então, o ser humano ele parece ter dentro de si, quase que ontologicamente, quase que in natura, uma tendência em sempre olhar para um caminho a ser percorrido, para um caminho à frente. Há no ser humano um certo desejo, uma certa vontade de infinitude. Há no ser humano uma certa percepção de que nós sempre temos direito ou nós sempre podemos ir um pouquinho a mais. Nós sempre podemos amar um pouco mais, nós sempre podemos viver um pouco mais, nós sempre podemos atingir um pouco mais, nós sempre podemos estar caminhando em direção ao futuro, em direção a coisas melhores para nós. E esse processo se dá através de uma força movente, se dá através de uma virtude, se dá através de um sentimento chamado esperança. Esperança é esse sentimento que brota dentro de nós e que nos mantém com um olhar positivo sobre a existência e com a perspectiva de que tempos melhores e de que superações virão e de que nós chegaremos a termo do nosso sofrimento e conseguiremos conquistar a bonança de tempos tranquilos, de tempos de paz, de tempos de realização, de tempos de felicidade. Tudo parece estar muito bem na maior parte da nossa vida, na maior parte das vezes, quando a gente se relaciona com as pessoas, quando a gente vai ao mercado, quando a gente compra uma casa nova, quando a gente, enfim, quando a gente troca o nosso carro, quando a gente casa, tem filhos, enfim. Há uma série de pequenos momentos e grandes momentos cotidianos que embalam a nossa vida e nos mantêm nesse ritmo de esperança, de encontro a coisas positivas e coisas novas. Porém, a história, na biografia de cada um de nós, há uma marca própria da nossa natureza, própria da nossa fragilidade, a qual nós não podemos fugir, que é a doença e a morte. Todos nós vamos adoecer ao longo da vida e todos nós morreremos em algum momento. Essa parece ser uma certa chaga, uma certa limitação, como uma ferida que tange a natureza humana e limita os nossos ideais de felicidade. Já no mito, por exemplo, grego, né, nós vemos que, por exemplo, na figura de Pandora, depois de que tudo se perde, depois de que todos os males são liberados, reside ainda uma última força, uma última chama que permite ao ser humano lançar um olhar para o futuro, independentemente das circunstâncias. E isso só é possível a partir da esperança, articulada com um profundo senso de espiritualidade. É a espiritualidade que, como um trampolim, permite à virtude da esperança lançar um olhar para além da doença, para além da morte, para além da cura que não vem, para além dos tratamentos que não funcionam. É a esperança fincada na espiritualidade que projeta o ser humano para a sua verdadeira vocação, que é o infinito, que é a vida plena. Nesse contexto, cada um de nós, evidentemente, construirá caminhos de espiritualidade baseadas na sua própria biografia.
A espiritualidade, enquanto busca de sentido e propósito a partir do contato com o transcendente, com o sagrado, adquire características muito próprias e muito particulares em cada ser humano, em cada pessoa, em cada um que adoece, em cada um que recupera a saúde. A espiritualidade, ela pode ou não vir acompanhada de um senso religioso. No Brasil, frequentemente sim. Frequentemente, a espiritualidade do brasileiro vem alimentada por elementos religiosos, a maior parte deles de inspiração cristã. Mas se manifesta na particularidade de cada um pela sua própria vida interior, pela maneira como a pessoa ora, como ela se conecta com os valores mais importantes da sua vida, seus valores de transcendência, seus valores de família, seus valores de encontro e de diálogo com Deus. É no diálogo com Deus, é no diálogo com o sagrado, com o divino, que nós podemos verdadeiramente alimentar os recursos de esperança. Nós poderemos alimentar dentro de nós um sentimento de superioridade, digamos, não no sentido snob do termo, mas um sentimento de plenitude, mesmo diante do sofrimento e da morte. A espiritualidade permite alimentar dentro de nós um espaço de liberdade, um espaço que nos permite ser feliz, um espaço que nos permite sorrir, mesmo diante de circunstâncias muito difíceis. E como oncologista, posso dizer a vocês que vi isso acontecer inúmeras vezes. Situações de extremo sofrimento, de extrema dor, onde eu esperava que eu estivesse lá para dizer uma palavra amiga, uma palavra de consolo, e quando de repente eu vejo a mãe de uma criança, ou de um adolescente, de um jovem que está sofrendo, ou o pai, ou o irmão, ou um familiar de alguém que está adoecido, de repente trazendo para mim uma palavra de consolo, de repente o próprio paciente trazendo para mim uma palavra de tranquilidade e de paz. Tá? Quando aí, só nessa situação, eu pude perceber que, apesar das circunstâncias externas do que eu estava vendo, ali, na interioridade do indivíduo ou da sua família, reside um espaço sagrado, um espaço de independência, um espaço que permite a ele encarar e fitar a vida com outros olhos, com os olhos da espiritualidade. E a partir desse olhar da espiritualidade, ele consegue projetar uma esperança real, verdadeira, vinculada ao transcendente, para além das circunstâncias. Né? Isso faz com que a esperança ela seja grosseiramente diferente da concepção de otimismo. O otimismo é aquele sentimento, às vezes quase sempre bobo, de que tudo vai dar sempre certo, e se não dá certo, não é do jeito que eu queria e não é bom. Tá? A esperança é um sentimento mais poderoso, é uma virtude mais robusta, que permite nos lançar um olhar, mesmo quando as coisas não dão certo, né? E nem sempre um olhar positivo, mas nos permite saber que há algo bom que nos aguarda. E a certeza desse aguardo nasce da experiência do amor com o sagrado. Tá? A esperança, esse conceito de esperança, ele, evidentemente, enquanto substantivo, é uma entidade subjetiva, é uma unidade, é um conceito que pode ser encontrado em vários desses livros que estão aqui atrás, falando sobre como o homem, num sentido mais amplo, pode buscar a felicidade mesmo em circunstâncias que não lhe são favoráveis. Mas a esperança enquanto verbo, enquanto esperançar, enquanto aguardar, enquanto buscar ativamente a sua própria felicidade, ela é um termo muito pessoal, é um termo movente, é um termo de ação. Então, a pessoa que nutre dentro de si uma esperança, ela não é uma pessoa conformada, não é uma pessoa encostada, ela é uma pessoa que nas suas atitudes, ela é uma pessoa que nos seus pensamentos, é uma pessoa que no seu processo de enfrentamento da doença, ela mantém uma atitude positiva, mas mais do que um positivismo otimista simples, ela mantém um olhar sobre a sua biografia, sabendo que, como plano de fundo de tudo isso, há algo maior, há um sentimento de amor, há a presença do divino, e que mesmo a circunstância do adoecimento e mesmo a circunstância da morte pode ser relativizada diante dessa presença do sagrado na vida do indivíduo. Isso é algo muito complexo, isso é uma construção a ser feita durante toda a vida. E como é importante que a gente cultive a nossa vida espiritual antes do adoecimento.
Né? Eu falo sempre para os meus pacientes, né? Mesmo aqueles que estão em acompanhamento, eu falo o seguinte: olha, mantenha uma vida de oração, não importa a sua religião, a sua espiritualidade, faça uma poupança de orações. Vai guardando essas orações para o momento que você precisar. Se você nunca precisar, ótimo, você vai estar bem enriquecido de orações, deixe essas orações lá, destine essas orações para alguém, mas faça uma poupança de oração. O que eu quero dizer com isso? Desenvolva uma espiritualidade que permita você não só viver o momento do adoecimento, o combate à doença, de uma maneira altiva, mas também viver bem o cotidiano, viver de uma maneira amorosa com as pessoas, viver circundado de valores que permeiam a espiritualidade, como gratidão, como amor, como amizade, como paz, como fé. Né? Então, viver esses sentimentos, porque, de alguma forma, você, ao trazer a espiritualidade para dentro da sua biografia, como um elemento central da sua própria biografia, você constrói quase que simultaneamente estruturas de esperança. Você funda a sua esperança em algo mais firme do que simplesmente os recursos terapêuticos médicos. O ser humano, enquanto ser limitado pela morte, ele não pode definir toda a sua esperança nas opções terapêuticas disponíveis pela medicina apenas, porque elas serão sempre limitadas, porque as opções terapêuticas disponíveis pela medicina, elas não superam a natureza humana, elas não são capazes de oferecer à nossa natureza infinitude, e a nossa natureza tem um clamor por uma infinitude que só pode ser encontrada através da perspectiva da espiritualidade. Né? E essa espiritualidade, quando fincada na existência, essa espiritualidade como um pilar central da forma como nós nos relacionamos conosco mesmo, com Deus e com os outros, ela vai nos tornando sujeitos ativos do verbo esperançar. Ela vai nos fazendo com que estejamos sempre dispostos a lançar um olhar sobre o futuro em busca de felicidade. Tá? Ela sempre faz com que nós possamos manter um senso de comunicação com uma certa fonte de amor que nos transcende. Nesse sentido, a espiritualidade, ela se alimenta de outras duas irmãs da esperança. Ela se alimenta e é alimentada por ela, né, num movimento mutual, né, que é a fé e a caridade. Né? Então, é a partir da fé que eu, de fato, mergulho na realidade espiritual do indivíduo, na realidade da espiritualidade, da busca pelo sagrado, e daí busco as fontes de esperança que mantêm a minha vida diante de qualquer circunstância, e é a partir dessa fonte de esperança que eu consigo viver uma vida de amor. Uma vida de amor para com os outros, uma vida de amor para comigo mesmo, e, fundamentalmente, uma vida de amor para a relação com o sagrado. Tem um filósofo francês bastante interessante, chamado Gabriel Marcel, que ele diz que toda essa experiência que nós temos com a espiritualidade e a esperança, com esse binômio, ele fundamentalmente nasce da perspectiva e da consciência de que nós somos seres finitos. Olhar e refletir sobre a nossa finitude, mesmo quando nós não estamos doentes, é fundamental para que a gente possa compreender as coisas que verdadeiramente importam. Quando nós tudo perdermos, porque chegou o momento derradeiro da nossa despedida, o que verdadeiramente valeu a pena ter sido vivido? O que verdadeiramente compôs a minha biografia e fica para aqueles que não vão comigo agora, né? Nos encontraremos depois, mas aqueles que ficam, né? O que verdadeiramente marca a minha relação com o sagrado? Então, pensar e refletir sobre a própria finitude é fundamental para todos nós, não só para quem está doente, enfrentando uma doença potencialmente grave, mas também para nós que estamos no momento de saúde, olharmos e sabermos que é agora o momento de começar a cultivar os valores de espiritualidade que verdadeiramente nos alimentarão e verdadeiramente farão com que a nossa vida tenha sentido e propósito. Para que diante do momento da despedida, quando tivermos, sei lá, 80, 90 anos, né, possamos olhar para trás e que tudo aquilo que nós deixamos e marcamos foi sempre marcado por um profundo sentido
de busca de felicidade, de propósito de vida, fincado na experiência do transcendente, né? E não um conjunto de superficialidades que, no fim, não consegue compor mesmo a biografia de um indivíduo, de um ser humano na sua plenitude, tá certo? No transcendente, talvez eu me repita nessa expressão, reside a esperança para a transitoriedade do indivíduo que busca o infinito. O ser humano é um ser em busca do infinito. E é no transcendente que ele pode encontrar essa espiritualidade, né? Ele pode encontrar essa fonte de esperança. E isso parece, agora num debate mais prático, parece influenciar, inclusive, os desfechos médicos, né? Parece que as pessoas que têm uma espiritualidade mais, um bem-estar espiritual maior e que, portanto, possuem scores de esperança melhores, né, parecem lidar melhor com situações de estresse, com situações melhores de depressão, mesmo durante tratamentos oncológicos, né? Há uma relação entre religiosidade, espiritualidade, esperança e qualidade de vida em pacientes com câncer, tá? Isso vem já publicado em uma série de trabalhos, um que eu cito para vocês é do Esfandiar Baljani, um autor iraniano, que publicou um trabalho bastante interessante, costurando esse debate dentro de uma perspectiva bem científica, né? Isso vale não só, como eu disse, a abordagem da espiritualidade e a perspectiva da esperança, não só para pacientes que estão em tratamento, mas para pacientes que estão em segmento, né? Para pacientes que, às vezes, estão enfrentando dificuldades mais graves, estão diante de situações mais difíceis. A espiritualidade, enquanto componente do indivíduo, ela é um componente fundamental à saúde. Veja, quando eu falo a palavra saúde, eu entendo uma articulação entre 3 elementos, né? O primeiro elemento é estar bem. Isso não depende tanto da gente, porque às vezes a gente pode não estar bem por questões físicas orgânicas, né? Então, estar bem está muito propriamente relacionado com a nossa fisiologia, com o meu metabolismo propriamente, as minhas funções orgânicas. Mas não é só isso a saúde do ser humano. A saúde do ser humano não se resume ao pleno funcionamento das suas funções orgânicas. O ser humano ele tem uma segunda camada da sua percepção de saúde, que é o sentir-se bem. Então, eu posso estar totalmente bem de saúde, e mesmo assim, ter alguma coisa que atrapalhe a minha percepção de estar saudável, né? Relacionado, por exemplo, a uma questão afetiva, a um transtorno de depressão, né? E por detrás e para além de estar bem, sentir-se bem, o que eu defino como ser bem. Quer dizer, estar saudável e ser saudável também é uma forma de atitude diante da vida, de uma atitude de como nós somos perante a vida, perante os nossos irmãos e perante o transcendente e o sagrado, né? E a doença nunca pode permitir, nós nunca podemos permitir que a doença corrompa o nosso ser bem, né? A doença ela pode degradar o nosso estar bem, ela pode até fazer com que a gente não se sinta bem, mas ela não pode alterar a essência da nossa natureza. E é daí justamente que nascem os grandes recursos que a espiritualidade pode trazer ao longo do tratamento e ao longo de diversas etapas que incluem a superação de uma doença como o câncer. Por fim, acho que a mensagem que eu quero deixar é que cada um de nós, doentes ou não, cada um de nós, em tratamento ou não, possamos fortalecer a nossa percepção de sermos um ser humano em plenitude, buscando o transcendente e buscando sempre como eixo motor o sentido e propósito das nossas vidas, para que mesmo diante de qualquer circunstância, a gente possa ter dentro de nós espaços de liberdade que nos permitam viver as circunstâncias da vida com um olhar esperançoso de felicidade, sabendo que independente de qual seja o momento que eu esteja vivendo, independente do momento que você está vivendo, há um caminho de felicidade a ser buscado, há um caminho de felicidade a ser atingido, e isso passa pela experiência do sagrado, da espiritualidade. Eu queria agradecer a paciência e a sua atenção, e que nós possamos nos ver e nos falar e interagir novamente em outros canais. E queria agradecer especialmente ao Oncoguia pelo convite. Muito obrigado.